E aí, galerinha? Olá! Episódio 11 de Witch Hat, quase no final. Sim, tá Esse acabando. e mais 2 episódiozinhos e já era. Embora no Anime Expo já anunciaram que vai ter anúncio da próxima temporada, né? Sim. Quer dizer, eles vão falar da próxima temporada. Não sei se vão É porque anunciar. estão falando tão bem de Witch Hat, né? Porque Witch Hat tá meio que sendo um dos tops animes de fantasia, né? É, criados ele ultimamente, tá né? Pelo sendo que eu tava vendo. considerado parte da trindade dos animes de fantasia dessa É. década aqui, né? Que é Frieren, Dungeon Witch Meshi. Hat e Dungeon Meshi. Embora eu acho que o Dungeon Meshi ele foge um pouco, mas enfim. Eu nem achei- assisti inteiro, então não vou saber opinar. Eu consigo considerar muita semelhança entre Witch Hat e Frieren, mas o Dungeon Meshi, eu acho que ele é o mais diferente dos três, embora ele explore o conteúdo de fantasia de uma maneira maravilhosa também. Eu amo Dungeon Meshi, mas ele é o mais diferentão do... Eu acho Os três. assim, só quem não gosta de Witch Hat é quem não tá assistindo, gente. Porque é impossível, esse anime tá uma belezura. Tanto não. pro Só, visual quanto história, sabe? isso é fato. Só não gosta de Witch Hat quem ainda não assistiu. Porque, caramba, Tá lindo, lindo, lindo de ver. ele é até diferente do Frieren, porque o Frieren ele tem um ritmo mais calmo ainda do que o Witch Hat. O Witch Hat ele ainda acontece bastante coisa. Tipo, Sim. ele tem alguns picos ali que o Frieren vai numa constante calma. Mas enfim, gente, comenta aí o que vocês estão achando. E aí, vamos lá? Vamos. Será que já começa hoje o teste da... Teste da Agatha. Bom, a gente só tem mais 3 episódios, né? Olha que legal. A cara dela. Nossa, é um lobo com escama. Ela tá testando o sapatinho. Que não tava funcionando direito, lembra? Uhum. 鱗狼の繁殖期だわ。 Ah, lobo escama, maravilhoso. 生まれてくる子供を傷つけないように体をぶつけ合って硬いリンゴを剥がしているのね。 Olha só. つがいを作らなければ強いままでいられるのに。 Ai, ai. あんな子から得るものなんて何もないと思ってた。知らざる者はよそ者で魔法に関わっても仕方がないって。でも彼女が正しく掟を学んだら私たちとの違いって Ela pensa fora da caixa. すごいじゃないか。だいぶ安定した魔法がかけるようになってきたね、ここ。嬉しいです。でもまだまだうまくできそうって思える魔法が少なくてとっさの時につい同じ陣を使っちゃうんです。 Ela precisa aumentar o repertório dela. 失敗が少なくて無意識のうちに書いてしまう魔法って君の得意なんじゃないかな。 Aquelas que ela tem mais familiaridade, né? Uhum. ほら、よく使う魔法だと直線を多用してるのがわかるだろう。曲線と比べてみてもまっすぐの線は迷い Lembra que ela fazia a reta lá do tecido? Uhum. まっすぐ線を引く姿だったね。得意な魔法を自覚しておくと、それは自分を信じるべき時に支えてくれる自信となる。 Ela tem que começar a fazer glifo quadrado, em vez de fazer... 聞かせてごらん。私の得意はまっすぐ書くこと。私の得意はまっすぐ書くことなんですね。 Ela fica Nem ela feliz. tinha noção do talento dela. Ela fica feliz com cada pequena coisinha que ela consegue fazer, né? Isso é tão legal. Isso é a essência da felicidade, sabe? Você aprender a aproveitar os processos assim. 書けない魔法を練習しなきゃ。新しい得意に出会えるかもしれないだろ。はい。なんだか前よりもっと魔法陣がすごいものに見える。その成り立ちを知ったからとっても難しいことしてるんだってそういうのがわかるようになった。 Nossa, menina, você vai ficar corcunda. Nossa, tá me dando dor nas costas só de ver. これはすごい。
すごすぎてへこむくらいすごいんだもん。リチェも一緒に見る？見ない。書くのは好きだけど見るのは好きじゃない。いいの？見ないの？別に動きが浅い。 Nossa, quem que tá ali? É o Urugil? 勉強じゃないんだよ、リチェ。優れた魔法を見て研究することは目の経験を積むようなものだから。見たくないってば。 Ela renega a magia, né? De certa forma. Ela só quer fazer magia que ela sabe já, né? Mas, amiga, o que tá acontecendo com você? É rebelde sem causa? まなみのし上に目を閉じるばかりか。死の言葉に耳まで塞いでちゃどこへも進めなくなっちまうのにな。Uhum. Apesar do Kifri ser um pouco responsável, eu acho que ele é um bom professor. Sim. Ele me dá a impressão de que ele realmente se preocupa com as meninas. Uhum. Ele só não tem muita noção de perigo, né? É, Ele é bom, mas ele é irresponsável. exato. Engraçado que esse bichinho virou realmente mascotinho, né? Virou. E agora eu preciso de uma pelúcia dele. Mushi é lagarto, né? Ah! Olha que interessante! Eita! O caldeirão é uma entrada, uma passagem. Passagem secreta. Será que foi a Arit que criou isso? Olha que legal. É, foi. 入ってきていいって言ってない。ごめん、筆虫を追ってて。綺麗な魔法だね。水晶でできたリボンみたい。名前はまだない。リチェが作った。リチェの創作魔法？そうなんだ。すごい。すごい綺麗。目が幸せ。鑑賞スタイルが斬新。私この魔法好きだな。 Ela tá tentando entender esse amor que a Coco tem por magia, né? Sim. どうせたくさんあるし。いいの？嬉しい。 Parece uma fita de vidro, né? É, mas. Sabe, ela tem. Ela não é dura. É. Olha como ela tá dobrando. É como se fosse um vidro maleável, né? É. 嫌なの？私は魔法のことを全然知らないから本を読むのが楽しくて。どんな人がどんな時に使おうと思って書いた魔法なのか、そういうのを想像しながら読んだりするのが好きなんだ。リチェはリチェの魔法のことだけ考えてたいの。 Egoísmo, menina. 本を読んだら Mas pra criar a sua magia, você teve que aprender 同じ outras. ように書いてみなさいって言われる。書きたくないものを書かされる。リチらしい魔法じゃないのに。そういうのもう嫌なの。リチここには関係ない話。他の人の魔法はいらない。リチの魔法汚されたくないから。 リチェはここに来る前に別の魔法使いとの師弟関係を解消してるからね。あの堅くなさは自分を守る盾なんだ。硬い毛で鎧を作る鱗狼のようで、どこまで踏み込んでいいのか。人間は魔法ほど単純じゃないからな。おい、お、何これ。
士だ。こいつを寝床の中に入れておくと、足先まで温めて、安眠を Ah, eu quero uma. Nossa, isso é muito útil. かもしれねえが、弟子どもに渡してやってくれ。ありがとう。 Nossa. 君の魔法は優しいね。 É verdade, né? Ele tem um estilo de magia bem gentil, o Oruga. 仕事のついでだ、ついで。 Tsundere. 作品だから、使った感想が欲しい。 Aham. そういうことにしておいてあげるよ。ねえ、オル。数が多いよ。5枚ある。 Uma pra cada. 4枚は弟子の。残りの1枚はお前のだ。夜中はちゃんと寝るっつう手本を見せてやれよ。 Exatamente. 先生だろ？ Você precisa dar exemplo. Embora você esteja falhando miseravelmente nos últimos episódios. 気をつけるよ。手紙か。 Olha só, um fax? Isso que eu tava tentando lembrar. Telegrama. ただいま戻りました。アガット。ちょうどいいところに。 Metade da nossa audiência não sabe o que é um fax, 大 mas 統 tudo 領 bem. から知らせが来たよ。第2の試験の日程が決まった。いつですか？ 3日後の早朝。ロモノン岬の蛇の背洞窟だ。 Só flashback? Parece que é, porque tá menorzinha, lembra? リボンを作りたいのですか？とても可愛い魔法ですね、エチェレット。 Nossa. Nossa, ela era uma pessoa inacessível, né? É o irmão dela? Parece que sim. Eles são parecidos. Uhum. Será que aconteceu alguma coisa com o irmão dela? Ou ele era o mestre dela? リチェのリチェらしい魔法が大好きですよ。どうかそのままのリチェでいてくださいね。 Ah, pronto, ela entendeu no pé da letra. リリ兄、どこ行くの？リチェの魔法、もう見てくれないの？言っちゃうだ。リリ兄。すりと眠ってしまったわ。試験前日はギリギリまで練習するつもりだったのに。 Dormir é importante. Exato. 返しのせいで Tô descansando. Ela culpando a pedra. Yay! 大丈夫だ。どれだけ準備してもいいような気がするのは皆そうさ。今の君らしくやればいい。 Que melhor magia que a gente viu até agora no anime é 君 essa. のためにね。 Yay! 次なんてありません。 Pão seco. Uhum. 一度でこなしてみせます。 Bebe água, filha, pelo amor de Deus. 私はアークロム家の人間ですから。いやはや頼もしい。うちの落ちこぼれとは運命の差ですよ。私の Tadinho! は年に一度しか申請できない第二の試験に Nossa, troca de mestre, amigo. してまして。メーカーアークロム家のご息女と聞き手を取り替えてほしい。 Troca de mestre, menino. クロード、弟子は物ではありません。 Exatamente. 取り替えるなんて不可能だ。だから困りものなんで Ai, す。 cacete. 修理することもできませんし。 Nem conheço ele, mas já tô com dó. 言い方すること。いいんです。全部本当のこと。 Tadinho. Ai, tô com mais dó ainda, porque acho que se fosse um arrogantezinho. クロ先生も迷惑かけてて。っていうか、僕がダメなせいで先生がまた O garoto já não tem autoestima, o mestre não ajuda nem um pouco. こんな僕がまともな魔法使いになれるはずなんて Oh, meu Deus do céu. 遅れたな、悪い悪い。一番近くの扉窓が使えなくなってたから、ここまで延々とアルファベになって。 Oxi! Oi? よーく見てごらん。彼女はれっきとした魔法使いだよ。 Como assim? でも編集が禁止魔法じゃん。
Ah, é ela! 私は荒井 É uma ilusão. 第二の試験で立ち会いを務める試験監督のお姉さんさ Esse cabelo dela é muito foda. 監督が君とはね Parece uma asa de águia aberta. 弟子以外も全員連れてきたんだ第二の試験騎士の忠誠はその名の通り騎士のようにある対象を守りながら蛇の瀬洞窟を入り口から出口まで無事に送り届ける護衛人 Nossa, já reprovou. E a Hagrid não sabe proteger ninguém, não. Exatamente, egoísta do jeito que ela é. 片方だけが先に出口に着いちまってもアウトもちろん魔法を書くところを見られちまっても失格だもし見られてしまった場合はどうすれば。魔法の秘密がバレる心配はないが試験は不合格になるだろうな人間ってバレちまうからそのマント着てこっから覗いてみな Esse manto é um manto. Ué, ela vai fazer a Coco também vai? Acho que a Coco vai ser a. Que ela deve a Deve proteger. soltar. Não, as outras também estão, olha lá. いや彼らはメルフォンさ水辺に住むのは種が違う試験で使われる蛇の瀬洞窟は混沌の時代の魔法遺跡でね中は迷宮の魔法が渦巻いていて道を外れると危険なんだじゃあ彼らを魔法から魔法で守るのが第二の試験なんですね。その通り人間はなかなか立ち Tem que proteger os bichinhos. 獣たちにとっては古くから繁殖地と越冬地をつなぐ渡りのルートの一つだ魔法使いは彼らの世界を変えてしまった責任があるだから毎年巣立ったばかりで道を知らない若い連中を迷わないよう導きながら護衛してるってわけそのマントの魔法でメルフォンには今お前たちの姿が仲間に見えてるはずだ脱いだり陣をダメにしちまうとすぐ逃げられるから気をつけろよなるほどね。人間の目をごまかして魔法を書くよりもある意味難しいってことか。 Sim. Você tá vendo que aquelas escamas daqueles bichinhos dos lobos? この子はお前この子はあんたそんで最後の1話はあんただリチェル、これ間違ってる。リチェは試験受けないの。あれおかしいな申請は出てるぞ間違いじゃないよ Uhum. 君も試験を受けるんだリチェ Ela não quer, não quer fazer, ela não quer sair de onde ela tá, né? Exato, mas o mestre é o Kifri, né? Ela é uma aluna. Ele decide quando ela vai fazer o teste. キーフリー先生、リチェのしたいようにしていいって言った。だから先生のとこに来たのに。先生もリチェの望みはどうでもよくて、大人がやりたいことをやらせるんだ。どうでもいいなんて思わないさどうでもいいって思わないからこそ試験を受けてほしいんだよ Exatamente. Ele também tem que guiar ela pra evolução. 学べることがきっと君が望むように生きるための力になるだから今日は僕を信じてみてくれないかな Pra ela seguir o que ela deseja, ela precisa aprender como é que as coisas funcionam. Exato. Ela tem que sair do lugar. É. リチェのしたいようにするから。いいんだよやってみて嫌だったらもうやらないから。リチェがリチェじゃなくなっちゃったら先生の言うこともう信じてあげないから。 Mas isso só depende de você, colega, não dele. そちらも大変そうですねダメなやつは言い聞かせても本当にダメでヘリクスこねてでもだって Que cara chato, mano. Mas tem lógica no que ele tá falando. 本当に苦労しますよねなんで子供ってのすみません今何か喋りましたかもうこんな時間だ私はそろそろ大講堂に戻らねば Você não vai acompanhar o teste do seu aluno? 立ち会わずに帰るのかあなたたちがいれば大丈夫でしょうあとよろしくお願いしますね嘘だろ本当に帰りやがったユニ君僕頑張りますね Gente, que dó dessa criança. 頑張って
Ele devia trocar de professor. Devia. そろそろだ。誰もが暗闇に迷わず出口にたどり着けたらいい。そのための魔法だ。そのための。移動が始まったな。 A gente vai ver um monte de pinguim com o chapeuzinho correndo ou eles vão E ficar na eu forma acho normal? que vai ser um monte de pinguim com o chapeuzinho correndo. E aí eu tô me perguntando como é que eu vou saber quem que é quem. Não saberemos. Ah, não. Ai, filha, você não queria isso? Bora? 行っちゃった。さあ、僕らは遅い朝ごはんでも食べようか。 Eu achei que eles iam 歴史の acompanhar. 話でもしながらね。歴史。そう。蛇の背洞窟のような魔法の遺跡。ここはまだあまり知らないだろう。結託の日以前に描かれた禁止魔法が世界に残し爪痕のこと。この道を行くんですか？言ったろ。魔法から魔法で守る試験だって。さあ、この道をどう進む？小さな魔法の騎士さんたちは。 Acabou? 夜にしまい込んで。 É, acabou. Que foi? Nada. Tava esperando você começar a falar. Então. Bom. É isso. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a Rich. Tem um ponto nela que eu compreendo mais ou menos o problema dela. Deve ter acontecido alguma coisa que fez ela rejeitar outras magias e acreditar só na própria magia. Mas ao mesmo tempo, é o que eu apoio que o Kiefer tá fazendo. Porque não adianta você ficar mimando ela, você fazendo tudo do jeito dela, porque é o seguinte, isso me remete muito a uma condição da sociedade. Tem pessoas que são mimadas e que elas tendem a se isolar do grupo e falam, não, vai ser do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer sozinha. Colega, então compra uma casa no cu do mundo, no meio do mato e vai viver sozinho. Porque em sociedade você é obrigado a engolir sapo. Tem coisas que você tem que fazer, porque você vive em uma sociedade. Trabalho é o exemplo perfeito disso. Eu odeio trabalhar. Eu odeio. Eu preciso lidar com pessoas. Eu preciso trabalhar com pessoas. Eu preciso executar projetos com pessoas que muitas vezes eu não gosto, na maioria das vezes, quase sempre, mas eu preciso fazer. Isso é responsabilidade, isso é maturidade. E o Kiefer forçar isso nela, eu acho extremamente necessário. Ela tem que entender que o mundo não é a caverninha dela, entendeu? Se ela quiser se isolar na caverninha dela, beleza. Tanto que o Kiefer até falou, você vai fazer. Se não for, você faz o resto, vai viver a vida do seu jeito. Mas enquanto você for a minha aprendiz, eu preciso te impulsionar pra frente, porque isso também é trabalho de um mestre. Eu preciso extrair o melhor de você e fazer com que você evolua. E eu vou precisar da sua disposição pra isso, quer você queira ou não, entendeu? Se você não quiser, tudo bem. Sai daqui. Então, eu entendo isso e entendo a parte do trauma dela, que evidentemente existe ali, mas vem muito daquela. Pra se curar, você precisa se permitir a cura. E você, enquanto você tá em sociedade, você não pode atrasar os outros. Ou você se isola, ou você se adapta. Infelizmente, é assim que a vida funciona. Ela não pode travar o Kiefer pra sempre, ela não pode travar as amigas delas pra sempre. Se ela quiser continuar ali, ela também vai precisar de uma certa evolução, entendeu? Por isso que eu acho que o Kiefer nem pergunta pra ela, ele simplesmente força a barra. Eu acho que a Rich já era mimada quando ela era pequena. Que você viu? Quando o irmão dela chegou pra elogiar a magia dela, ela meio que fez birra e mudou o que ela tava fazendo. Sim. Mas eu acho que muito do fato dele falar que ama a magia dela pra ela nunca mudar foi um ponto crucial pra ela não querer se desenvolver mais. Uhum. E aparentemente, pelo pouco que passou no flashback, o irmão dela seguiu a vida. Uhum. Ele foi se tornar aprendiz de mago em outro lugar e provavelmente eles devem ter se distanciado. E eu acho que ela culpa
essas regras da sociedade, dele ter que aprender Pela magia dos distância, né? outros, a distância que ela tem do irmão dela. Entendeu? Então, eu acho que ela meio que se priva de, assim, eu preciso ser eu mesma pro meu irmão voltar. Só assim que o meu irmão vai continuar a gostar de mim. Então, eu acho que isso Eu meio não acho que vai pra esse ponto. Eu acho que ela rejeita como a magia é pelo fato de que... eu não vou nem colocar como magia, vou colocar como sociedade. A sociedade impõe essa regra de que você quer se tornar um mago, você precisa ser um aprendiz e aprender sobre magia. E foi essa regra que fez com que o irmão dela se afastasse dela. Sim. Eu acho que é por causa disso, não é nem tipo de porque ele precisa continuar gostando de mim. Eu acho que ela rejeita a regra e não a condição que ela tá, sabe? Aham. Que eu acho que ela queria continuar com o irmão dela, mas por conta dessa... Mas por que eu acho que ela quer que ele continue gostando dela? Porque ela frisa muito isso. Arit vai continuar sendo Arit. Uhum. Eu só preciso da magia da Arit. Porque ele falava isso pra ela. Eu amo a sua magia. Continue sendo você... Só você. Continue sendo Arit. Sabe? Então eu acho que ela tem medo de se tornar outra pessoa por aprender outras magias. E não ser mais aquela que o irmão dela admirava. Eu acho que vai um pouco por esse lado também. Não acho que você esteja errado no seu raciocínio, que ela realmente rejeita essa questão da sociedade, mas eu acho que vai um pouco pra esse lado, um pouco também, tipo, do fato do irmão dela ter abandonado ela e dessas palavras que ele falou pra ela, sabe? Tá, mas é que eu não fiquei com a impressão de que ele abandonou ela. Não que ele tenha abandonado. Ele seguiu a vida. Ele seguiu o curso, né? Isso é normal. A gente cresce, a gente vai passando por outras fases. Mas o caso é que a Arit não entendeu que essas fases elas são necessárias, entendeu? Ela queria que as coisas continuassem do jeito que estavam. Isso é traço de uma criança mimada. Sim, por isso que eu falei que eu acho que desde o começo, desde quando ela era pequena, ela já era mimada. Porque quando ela fez aquilo lá, tipo assim, não quero que você veja, ele Foi simplesmente... uma birrinha. Ele foi uma birrinha e ele simplesmente falou, não, beleza, ok, eu ainda gosto de você do jeito que você é, entendeu? Não deu uma repreensão na criança, entendeu? Tecnicamente não precisava de uma repreensão ali, né? Mas o que eu tô tentando dizer é que se não teve ali, provavelmente não deve ter tido em outros momentos que foram necessários também. Por isso que ela cresceu assim, entendeu? Mimada. E o Kifri até fala que ela cortou os laços com o antigo mestre dela. Porque o antigo mestre dela, provavelmente, o que ele queria? Queria que ela avançasse. Tava ensinando pra ela como que as coisas funcionavam, as regras da sociedade. E tem que ser assim, porque é o seguinte, mas eu quero fazer do meu jeito, então você se vire sozinha, porque você não tá perdendo só o seu tempo, você tá perdendo o meu tempo. É o que eu falei, quando envolve mais de uma pessoa, você não pode ser mimado. Porque não é uma coisa, você não tá fazendo aquilo só porque você quer. Você quer ficar em casa? Fica em casa. Agora, se você quer trabalhar, você vai ter que lidar com outras pessoas, você vai ter que lidar com a urgência de outras pessoas, você vai ter que lidar com a condição de outras pessoas. Isso é a vida. E aqui a gente tem um ótimo contraponto, né? Porque olha como o Kifri é e olha como o outro professor é. E também não é legal ser do jeito que ele é. Porque ele tá completamente... Então, mas esse cara, ele é um extremo. Sim, O exemplo, por isso que eu falei de dá extremo. dá pra gente manter o contraponto dela com o Kifri. Não precisa usar esse cara. Não, mas é que eu estou usando ele pra mostrar realmente como você não deve ser também. Porque, assim, ser rígido demais, ou... Na verdade, nem acho que é rigidez daquele cara. É descaso. Ser daquele jeito também é ruim, entendeu? Você não tá ajudando a criança a evoluir, tratando ela daquela maneira. Ele é um imprestável. É a terceira vez que ele tá fazendo o teste. Eu nem me importo com ele, deixa ele aí sozinho. Mas o contraponto perfeito pra mim aqui da história da Rich é a Agatha. Porque enquanto a Rich ela quer fazer do jeito dela e ela se recusa a evoluir, a Agatha ao contrário. Ela precisa evoluir a todo custo. Ela precisa aprender a todo custo. Ela precisa se desenvolver a todo custo. As duas igualmente mimadas. Só que no caso da Agatha, não é... É que assim, na verdade, a Rich é mimada e a Agatha é arrogante. Mas ela é arrogante por causa da pressão que foi imposta nela, porque ela é de uma das famílias mais poderosas de bruxo e ela não atende às expectativas da família. Sim. Então ela lida com um problema diferente. Então, pra mim, ela é o contraponto da Rich. A Agatha, eu acho que ela nasceu numa família muito conceituada. Muito influente. Muito influente. Porém, ela não é... Ela não tá no ela mesmo não é nível. um gênio, sabe? Tudo isso que a Agatha faz, ela conseguiu com esforço. Exato. Porque a gente vê que ela estuda
pra caramba. Ela treina pra caramba. Tanto que ela falou que ela queria treinar até o último minuto, mas ela acabou dormindo por causa da pedrinha quentinha do Orochi. Então, assim, a Agatha, tudo que ela conseguiu foi por puro esforço. Uhum. Ela não é um gênio. E geralmente essas famílias, o que que eles acontecem? O que que acontece? Eles esperam que a criança que nasce, ela seja realmente o gênio Prodígio. exímio, prodígio da magia. O Sabe- que não aconteceu com ela. Sabe o que mostra isso pra gente? Das 4 aprendizes ali, a Agatha é a menos talentosa. Porque o que ela faz? Ela enfia a cabeça no Ela é técnica, né? ensino, ela aprende, decora, faz, treina. A Richie, ela só usa as magias que ela inventou, sozinha. A outra lá, das Marichiquinhas, qual é o nome dela? Ai, eu não lembro Esqueci o nome agora. dela. Quando eles saíram do rolê do dragão foi por uma magia que ela inventou. Então você percebe que as duas são muito mais talentosas do que a Elas Richie. têm a criatividade que a Que a Agatha, Agatha não tem. As duas. Então você percebe que... E até A Coco. a Coco, ela teve inventividade, ela teve genialidade. Ela pensou fora da caixinha pra resolver os problemas com magia. E ela estuda magia o quê? 2 semanas, basicamente? Ela não, o pouco que a Coco conhece, ela consegue fazer alguma coisa com o pouco que ela conhece. Ou seja, Ela não precisa de um conhecimento extremo pra ela conseguir fazer alguma coisa, porque ela tem criatividade, ela pensa diferente. Então, assim, ela reinventa as coisas. E a Agatha, ela é muito técnica. Ela vai só no Aqui- que ela aprendeu. aqui é aquilo que, assim... Aqui é o exemplo claro do talento versus o esforço. As outras duas, eu não vou colocar a Coco, né? Que deixar a Coco de fora dessa comparação. As outras duas, elas são talento. A Agatha é esforço. E eu vou falar pra vocês, eu sempre quando tem um confronto de esforço versus talento, nos animes, em qualquer obra, eu sempre tô do lado do esforço. Eu acho muito mais válido o crescimento pelo esforço, pelo sacrifício, do que pelo talento. Principalmente quando o talento não se esforça. Então eu sempre valorizo muito mais o esforço do que o talento. Então, nesse caso das 3, quem sempre dá um norte pra resolver o problema é a Agatha. E isso é reflexo do esforço dela. Mas ela depende muito do talento das outras. Sim. Então elas meio que se completam, mas a gente percebe essa separação. E eu consigo ver agora uma analogia legal que o anime fez no começo e agora pra esse teste, pra como que o teste acontece. Porque no começo tá os lobos lá correndo e um ajudando o outro a tirar as escamas sobressalentes, né? Pelo Pra que eu quê? entendi. Pra se proteger, não é? Alguma Porque coisa os assim. filhotes vão nascer e eles não podem machucar os filhotes. Provavelmente os filhotes nascem sem escama, sem essa proteção. Sim, e assim, e a Agatha fala assim, que se eles não fossem casais, eles seriam muito mais fortes. E olha o que o teste mostra pra ela, que ela tem que proteger um ser que é mais indefeso que ela. Exato. Então, assim, E que é um filhote. e assim, mostra de um jeito ou de outro que ambas têm uma maneira de egoísmo. A Richie só quer saber dela mesma, das coisas que ela criou, o que não é suficiente às vezes. Você precisa saber conhecer o outro, e pra você conhecer o outro, você precisa querer conhecer o outro. Uhum. E a Richie não quer conhecer outras magias, porque ela não quer conhecer outras pessoas, ela não quer mudar. E a Agatha, ela é egoísta porque ela acha que ela só precisa dela mesma. É um egoísmo de 2 vias, né? Exato, são, tipo, dois pontos de vista diferentes da mesma situação, Uhum. sabe? Então, eu acho que vai ser muito legal a gente acompanhar, porque eu acho que ambas vão crescer de maneiras diferentes nisso daí. Ah, nesse teste eu só tô torcendo pro molequinho. Ai, tadinho, gente. Ai, que dó dessa criança. Ai, que vontade de pegar aquele professor e dar uns tapas nele. Gente, coitada, a criança totalmente vulnerável ali e com a autoestima super baixa. Tipo, ai, não, eu sou um fracassado mesmo. Não, criança, não é. Quem tá destruindo essa autoestima? Esse cara na mão do Kiefer, esse moleque na mão do Kiefer seria outra pessoa. Eu tenho quase certeza que ele não tava nem pronto pra fazer esse teste da primeira vez, mas o cara queria apressar tá ele forçando a barra, e forçou, entendeu? E aí a criança foi. Uhum. Ai, gente, ai, que Fiquei dó com- dessa fiquei com dó criança. dele também. Eu tava torcendo, assim, tipo, amigo, fica 2 dias com a Coco que você Nossa, muda. verdade. Porque só precisou de um dia pro Tartar ver as coisas de uma maneira diferente. Fica 2 dias com a Coco que você já mas vai no até caso- cortar essa franja. Então, mas no caso, o problema não é nem isso. O problema é na questão do professor mesmo. Então, Porque se a Coco também, ela é um tipo de problema gigantesco de autoestima. Se ela vai parar na mão de um professor igual aquele, acabou pra ela, entendeu? A sorte dela foi que ela pegou o Kifri. exato. Então, e o Tartar, mesma coisa. O Tartar
não é que ele não fazia magia porque ninguém queria ensinar, por causa da limitação dele, ele acreditava que ele não poderia aprender. Mas você percebe depois do diálogo dele com o vô dele, que o vô dele nunca proibiu isso dele. Sim. Mas o que eu tô tentando dizer é que ele também precisa de um pouco de autoestima, ele precisa acreditar assim, em si mesmo. Uhum. E a pessoa que está do lado dele não sabe ensinar isso pra ele. Então ele precisa estar do lado de pessoas que talvez mostrem pra ele que ele consegue, sabe? Então acho que isso talvez faria um pouquinho de diferença ali pra ele. Ai, não, eu sou um fracassado. Não, amigo, não é, entendeu? Acho que ele precisaria, talvez até estando com essas duas meninas, fazendo o teste, não fazendo Tomara que sozinho, sim. ele... Mas assim, se ele não mudar de professor, não vai adiantar. Ele pode ter os melhores 2 dias da vida dele com a Coco, com as meninas. Se não trocar de mestre, não vai adiantar. Não vai. Ele precisa de alguém que incentive ele o tempo todo. Pra ele evoluir, entendeu? Que isso é o papel do professor. Exato. Você corrige onde tá errado e você elogia onde tá certo. Porque é assim que a pessoa sabe, aprende a ter autoestima, entendeu? Putz, tô conseguindo. Um cara desse aí não serve nem se fosse professor, vamos combinar. Ele só tá pensando no status. É. Porque ele fala, ai, queria muito uma aprendiz talentosa da casa de não sei das quantas lá. Ah, por quê? Porque ele quer status. Uhum. Ele não quer ensinar a criança de verdade. O que eu elogio o Kifri, porque eu acho que ele é um ótimo professor. Ele é irresponsável, sim, mas ele é um ótimo professor. Ele tá preocupado em realmente ensinar as meninas alguma coisa. É que o Kiefer, assim, a parte professor dele é muito boa, mas a parte paterna dele é uma bosta. Entendeu? Ele tem que entender que ele tá lidando com crianças. Ele precisa ficar de olho nessas crianças. Criança é irresponsável, criança é inconsequente, porque ela tá aprendendo como que o mundo funciona ainda. Então, que nem, por exemplo, eu acho que o Urugio, ele tem muito mais condição de ser responsável de criança do que o Kiefer. Ele tem noção, né, das coisas, né? Ele entende que elas são crianças, entendeu? O Kiefer, ele entende que elas são crianças quando ele precisa tratar com elas. Mas ele não vê elas como crianças quando ele precisa vigiar elas, entendeu? Já o Urugio, ele meio que tem uma noção Ele completa. se perde no mundinho dele, né? Ele, tipo assim, vai lá. E ele fica lá no mundinho dele, fazendo as coisas dele. Ele confia muito elas ao acaso. Sim. E são E crianças. aí, quando dá merda, ele fala, putz, deu merda. Exato. Você não confia crianças ao acaso, meu amigo. Tá bom? E assim, e eu falo isso porque assim, o Kifri, ele já era professor antes da Coco. Então ele já tava ensinando, ele já tava sendo mestre. Então assim, eu acho que ele realmente gosta e ele quer ensinar as meninas, né? Ele já tem essa veia de mestre. Uhum. Ele só precisa ser um pouquinho mais responsável. Mas enfim, a gente falou pra caramba, né? Acho que sim. Então, galera, comenta aí o que vocês acharam do episódio e vamos nessa. Tchau, tchau.